como é bom quando a gente entrega a agenda para o Senhor, né? Ele vai fazendo assim, aí você entende como tudo está nas mãos dele e flui. Meu nome é Gabriela Pereia, sou mãe de dois príncipes e uma princesa, como vocês conheceram. Deus nos trouxe de volta a essa terra tem mais ou menos 3 anos, né? Elas me ajudam, porque eu sou ruim de dar. 3 anos, a gente estava em Porto Alegre, mas somos daqui, né? E Deus tem feito uma obra linda aqui, porque um dia a gente se posicionou. E essas mulheres vão contar um pouquinho dessa história, que é quando a gente faz de Jesus o centro das nossas vidas. O que é isso? É quando Ele é o número 1, quando não tem nada que toma o lugar dEle. Porque não só coisas e pessoas, mas pensamentos também podem roubar o lugar de Jesus, né? Lá em Efésios 1:10, diz que a vontade de Deus é de fazer convergir em Cristo tudo que existe. Tudo levar para a centralidade de Cristo, todo o seu ser, toda a sua vida, né? E nessa jornada, na nossa jornada, muitas coisas vão roubando no nosso dia a dia, na rotina, mas eu sempre lembro que a gente tem um ajudador, o Espírito Santo, para nos convencer, nos converter, nos convencer de todo pecado e nos admoestar, nos ensinar com tanto amor e graça. Amém? Então, eu vou começar aqui, a gente vai falar dessas histórias um pouquinho, e eu quero começar com a Leandra. Né, Ai, Leandra? Jesus, comigo. Estão todas com o microfone, algumas já têm intimidade com o microfone, outras não. É um desafio. Então, esteja orando por elas, mas eu sei que tem um derramar, um fluir, porque todas elas têm muita intimidade com Jesus, né? Então, se imagina aqui numa mesa, a gente está toda numa mesa, num bate-papo, tomando um cafezinho espiritual aqui, né? Sendo levantada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Meu nome é Leandra, sou casada com Daniel e nós temos um filho chamado Rafael, hoje com 14 anos. Eu sou formada em Direito, mas Deus me levou para cuidar de pessoas. Então, hoje, eu estou full time, cuidando de pessoas e estou migrando de profissão, terminando, quase finalizando um curso de psicanálise, porque esse é o propósito de Deus para a minha vida. Amém. A Leandra é médica de almas, ela está à frente aqui do nosso aconselhamento, da intercessão, e eu falo que eu vejo ela vestida com uma roupa de médica, assim, sabe? Que ela cuida das almas com tanto amor. Dani? Meu nome é Daniele Pereia, cunhada da minha pastora Gabi aqui, tenho 36 anos, sou casada com o filho mais novo, né? Irmão do pastor Esdras, o Weber Pereia. Tenho 3 princesas lindas, Alice, Giovana e Isabela, e sou bancária ainda. Estamos à frente do Culto Fé, às quartas-feiras, e do Ministério Avante, para implantar o DNA da Lagoinha aí nas igrejas que estão surgindo e as que já estão abertas. E o fogo que Deus reacendeu na chama dessa mulher é inspirador. Você vai ver sempre a Dani aqui na frente, assim, Jesus, eu te amo! Com aquela força que ela tem, sabe? Assim, é tão lindo de ver, né? Uma mulher incendiada pelo Espírito. Cate. Bom dia, gente. Me chamo Catiana. Sou mãe da Letícia e da Larissa, que estão aqui. Prometida para aquele que o Senhor está preparando para mim. Sou especialista em educação da rede pública. Também sou formada em psicanálise, linguagem não verbal. E hoje trabalho com as mulheres solteiras, divorciadas e viúvas de Lagoinha. Ministério lindo, gente. Ministério lindo dessas mulheres que muitas vezes, né, se sentem só, mas elas têm se unido e Deus tem enchido a vida delas. Não é verdade, Cátia? Lindo que você tem feito para o reino, viu? Deise. Bom dia, gurias. Meu nome é Deise Pila, eu tenho 46 anos. Eu sou mãe do Yuri, profeta das nações, vó do Isaac e vó do Levi agora, que está sendo gerado, está no ventre da minha nora, já é um missionário em nome de Jesus. Eu sou noiva de Cristo, filha do Abba, e
Sou natural de São Paulo, mas fui para Porto Alegre pequenininha. Agora estou há pouco tempo aqui em Brasília. Estou à frente do Ministério de Evangelismo, lá na Lagoinha Ceilândia. E também à frente do Ministério Metanoia, que é um ministério que trabalha com cura, feridas da alma e libertação. Aleluia! Vocês vão conhecer a história da Deise, eu sei que vocês vão ser impactadas. E eu quero começar falando um pouquinho aqui com a Leandra. Né? A gente vê uma mulher assim curada, restaurada, mas a gente não sabe o que está por trás disso. E eu sei que a Leandra viveu uma dor muito forte. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente da sua maior dor, né? da vida. Amém. Eu sofri, né, aos 10 anos, uma molestação. E aquilo foi meu primeiro trauma. Mas como criança, alguns devem saber, aquilo ficou trancado dentro da minha mente. Eu não me lembrava. Mas eu vivenciei todos os sintomas pós-molestação. E fui vivendo a minha vida e crescendo, né, me formando através de uma que eu costumo chamar da rejeição, né, uma parede de rejeição para me proteger. E aos 17 anos, eu fui mais uma vez, agora nesse momento, violentada sexualmente de fato. E aí foi mais um trauma. Esse sim eu lembrava, esse sim eu demorei muito tempo para buscar em Deus, ou para entender o porquê que tinha acontecido comigo. Na época foi muito difícil, mas Deus, eu sou de um lar evangélico, um lar cristão. Ambas as violências aconteceram no meio da igreja, no meio de cristãos, um deles por um líder, né, da igreja pelo qual, um trabalho pelo qual eu fazia de evangelismo. E foi muito difícil lidar com isso no meu dia a dia. Eu diria que eu nunca culpei a Deus de uma certa maneira diretamente, mas eu culpava muito os homens, principalmente o masculino. E para mim foi muito difícil lidar com o masculino a partir de então, e até mesmo de entender a submissão. Como me submeter a alguém que que poderia vir a me violar novamente. Mas foram muitos anos de tratamento. Se eu estiver demorando, fala, pastora. Foram muitos anos de tratamento com psiquiatria, com psicologia, mas nada resolveu o meu problema, nada. Né? Foram muitas medicações, muitos ansiolíticos, nada resolvia. Até que eu casei, há 22 anos atrás. Ufa, né? Vou vencer. E aí, então, eu fui entendendo muitas coisas a partir da vida do meu esposo. Eu preciso falar sobre ele, porque ele foi o meu resgatador. Ele foi o homem que me ensinou que homem não era aqueles que foram apresentados para mim na infância e muito menos na minha juventude. Ele foi o resgatador da minha alma, porque ele representa Jesus, porque eu vejo Jesus nele, na calmaria, na paz, ele me dizendo, Lê, vai passar, essa dor vai passar. E era algo que nós vivenciamos muito juntos em oração. E ele foi me apresentando as várias facetas de Jesus. Então, tinha dias que eu falava, amor, eu estou triste. Aí ele falou, vamos chamar pelo Jeová que cura. Então, cada dia eu buscava qual deles que você está precisando hoje? É o Rafá? É o Jirê? E era assim que eu fui sendo resgatada para Jesus. Todos os dias, ele me apresentava uma faceta de Jesus através das ações dele. E aí eu fui crescendo em Deus, buscando em Deus, entendendo que a minha cura estava na palavra de Deus. E aí eu fui parar na estância. Sempre tem a estância no meio, né? Estância Paraíso. Estância Paraíso. Conhece, é lá onde a pastora Zenete fica e restaura muitas vidas através de Jesus. Como a pastora Gabriela sempre fala, vão, eu sou suspeita, vão, mais uma vez eu vou dizer, vão. E lá eu fui conhecendo algumas ferramentas que me ajudaram principalmente a combater,
que eram as ferramentas da intercessão, mesmo porque eu nunca me vi nesse lugar de intercessão, muito menos como líder da intercessão. E ali eu fui aprendendo as ferramentas, mas algo que a pastora Zenete falou lá no primeiro dia, você vai aprender essas ferramentas primeiro para você. E ali eu fui aprender a me escudar, eu fui aprender a usar a palavra de Deus, a proclamar a palavra a meu favor, para que Deus continuasse derramando o bálsamo, que inclusive é o nome do nosso ministério, Bálsamo de Gileade. Por que foi ele? Porque foi muito significativo na minha vida. E cada palavra proclamada era um bálsamo que Deus derramava na minha vida para curar desses 2 traumas. Por fim, isso é no decorrer de 10 anos, tá, gente? É processo, não acontece assim de um dia para o outro. Muito recentemente, eu conversando com uma pessoa, e eu falando assim, Deus, eu queria me arrumar mais. Eu queria voltar a usar vestidos. Mas eu não conseguia, minhas irmãs. Olha como ela está linda. E eu não conseguia. E eu não entendia por quê. Não era porque eu não tinha no meu guarda-roupa, não era porque não tinha um batom, um brinco, não era, eu não conseguia. E nessa terapia, o Senhor me trouxe uma visão. Uma palavra não verdadeira que foi proclamada a respeito da minha vida, e eu inconscientemente, me agarrei naquela palavra. No momento da minha violência, a pessoa falou assim, as suas pernas são as pernas mais bonitas da minha vida, que eu já vi na minha vida. E inconscientemente, o que eu fazia? Escondia as minhas pernas, como uma forma de me proteger. E ali o Senhor me libertou disso. Por isso que vocês vão me ver muito de vestido da agora para frente. Coisa linda. Outra coisa que ele falou e que era uma verdade e que eu me protegia nisso, que eu sempre tentei emagrecer, mas nunca conseguia. E ali eu estava agarrada numa outra mentira, porque ele havia me dito que só pegava aquelas pessoas muito bonitas e muito alinhadas. E o que eu fiz? Eu fui inchando como uma forma de proteção. Se eu sou gordinha, ele não vai me ver e nenhum outro vai me ver. Então, mais uma vez, eu joguei fora essa mentira e peguei a verdade de Deus. E estou num processo agora, que provavelmente em 4 semanas eu já tenha emagrecido mais de 5 quilos. Aleluia. Porque o segredo é trocar a mentira pela verdade do Abba Pai. Amém? Amém. Ali meu resgatador está ali em cima. Eu falei, eu preciso ver você lá. Tá lá o atalaia de Jesus, ó. Glória a Deus, gente, que lindo. Eu quero fazer uma outra pergunta antes de passar. Você contou um pouco do seu processo, mas a gente viu que você nunca se perdeu dos caminhos, né? E como que é isso? Porque a gente sabe que hoje, a gente aconselha, atende muitas mulheres, a gente vê que muitas sofrem o abuso sexual. E muitas vezes isso faz elas culparem Deus. Fala, Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Por que o Senhor não me cuidou? E aí elas se voltam contra Deus e vem toda também uma rejeição de abandono, né? Porque que ninguém estava ali para me defender. E esse trauma, ele vai manchando a vida e muitas vezes distanciando não só de Deus, como de pessoas. Pessoas não conseguem se relacionar. E eu quero te fazer essa pergunta, como que você manteve Jesus na sua vida, mesmo com essa dor, né? E você se permitiu também casar, né? Você não falou assim, eu não quero mais saber de homem. Sim. Uau. Como não manter Deus, né? Eu tive que, por muito tempo, trabalhar em mim a paternidade. Entender que, indiferente do que o homem mau fez comigo, Deus não é o mesmo homem. Essas pessoas não estavam representando o Abba Pai. Foi a única forma que eu encontrei de conseguir prosseguir, entendendo que Abba Pai não tinha nada a ver com esses homens maus. Foi a única forma, foi entender que Jesus não tinha nada a ver com esses homens maus. E eu passei por esse processo diário de entender que a paternidade de Deus, porque gera muita culpa, muita rejeição, e a gente vai colocando isso para fora, no colo de Jesus. E como? Na intimidade dentro do meu quarto. Foram horas, horas, horas. Senhor, vem aqui. Jesus, fica aqui do meu lado, porque agora eu preciso de você.
eu preciso entender que você não é esse homem mau. Então, por muitos, muitos anos, né, eu chamava Jesus para perto ao invés de, não quero saber de você. E foi exatamente isso que permitiu que eu casasse, né, que eu poderia contar vários detalhes, mas não dá tempo, né, mas é chamando Jesus para perto. Chama Jesus, Jesus, vem aqui. Hoje eu estou triste. Jesus, essa história ainda me machuca. Jesus, eu preciso ouvir a tua voz. Eu fui treinada por esses últimos anos a ouvir a voz. Saber exatamente quem era o meu pastor. E que não se tratava desses homens maus dentro da igreja, né? Eles não são a representação de Jesus. E entender que Jesus estava comigo também naquele momento, naquela situação. Glória a Deus, nossa, gente, que ministração, né? Porque às vezes a gente fica até esperando, nenhum pastor cuida de mim, nenhuma pessoa vem me dar uma palavra, né? Sempre eu vejo as outras e não tem ninguém. Mas a gente vê a história de restauração da Leandra com uma intimidade com o Pai, ela e Jesus. Eu creio que Deus levanta líderes, pastores, para nos ajudar nessa caminhada, mas nada se compara ao seu relacionamento com o seu Pai. Deixa eu só falar uma coisa, rapidinho. Na instância, novamente, uma outra oportunidade, a pastora Zenete vinha, falava com um monte de gente, aí me pulava. Aí falava com fulano, aí me pulava de novo. Eu falei, Jesus, você não vai falar comigo? E aí, de repente, eu caí no chão, pá, porque ele falou, você já ouve a minha voz. Por que você precisa da pastora Zenete? Eu estou falando com você agora. E ali eu fiquei por algumas horas, ele falando muitas coisas. Glória a Deus, Deus fala. E agora eu quero perguntar para a Dani, né? A Dani que é mãe de 3 meninas, trabalha, exercia uma função alta lá no banco, e ela vai contar a renúncia dela, é pastora, e assim, faz tantas coisas, né? Exerce tantas atividades aqui também, dentro da igreja, fora. É aquela mulher que faz um monte de coisa, multifuncional, e às vezes a gente fala assim, como que dá conta? E eu queria saber, como que você não deixa isso virar um ativismo, porque a gente vê uma paixão que Deus colocou no seu coração. Eu sei que você é convertida há muitos anos, mas eu sei que você, há uns anos para cá, tem vivido algo novo em Deus, e é a época que você tem mais coisa para fazer. Então, assim, às vezes a gente fica lá, eu não tenho tempo de ir lá, fechar meu quarto e orar, e ter um tempo com Deus, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo. E a gente coloca tanta desculpa na falta de tempo, porque verdadeiramente nós, mulheres, somos multifuncionais, muitas aqui trabalham, cuidam de filho, tem ministério, e se for fazer uma lista assim, você fica até, né, cansada só de fazer a lista. E eu vejo que você é essa mulher multitarefas, mas que carrega um fogo, uma paixão queimando, verdadeira por Jesus. A verdade é que a gente não dá conta, mulherada. A gente acha que a gente dá conta. Então a gente vai levando, a gente é super mulher, a gente é super esposa, dona de casa, trabalha, faz compra. Mas quando ele não é o centro das nossas vidas, a gente se cansa facilmente, a gente desanima facilmente, a gente se prostra facilmente. E muitos anos, já sou convertida há 20 anos, mas tem 3 anos que ele é o centro da minha vida. Por isso que eu dou conta, porque ele que me sustenta. Porque muitos anos eu fui na força do meu braço, porque eu fui criada para ser uma super mulher, independente e que, vamos embora, você dá conta, né? Mas, de uns tempos para cá, 3 anos, ele tem sido suficiente na minha vida. Ele tem sido suficiente na minha vida. E nada mais importa. Então, quando eu busco o meu Deus em primeiro lugar, ele me acrescenta todas as coisas. E isso inclui a minha força, a minha determinação, a minha vontade, a minha paixão de fazer mais, de querer mais dele. E é engraçado porque você falou, né? Eu tinha um cargo muito bom no banco, passei no concurso há 10 anos atrás, fui promovida, dobrou o meu salário. E eu estava muito bem, era destaque e tudo mais. Só que você começa a colocar ele no centro, e as coisas começam a perder o sentido. E eu falei, Senhor, isso aqui não é mais o que eu quero, ficar 8, 10 horas aqui batendo meta e levando para casa o trabalho e tudo mais.
E Ele foi suprindo essa necessidade. E há 2 meses atrás eu reduzi, né, minha jornada de trabalho para 6 horas. Reduzi o salário, não tem problema. Ele falou para mim que não ia faltar e nada tem faltado. Para dedicar mais tempo à minha família, às minhas filhas, né, à minha casa e à obra de Deus. Então, a verdade é essa, não tem uma fórmula mágica. A fórmula mágica é leitura da palavra, jejum e oração. Eu não substituo isso por nada. Eu tenho que estudar, às vezes, para algumas coisas do banco e eu tenho vontade de ficar lendo a Bíblia o dia todo. Eu tenho que lavar a roupa e eu boto a roupa na máquina e eu volto, porque eu tenho tanta fome, eu tenho tanta sede que não é suficiente para mim. Então eu tenho vontade de morar aqui, gente. Essa é a verdade. Já liberou o terreno ali, eu vou trazer minha barraca e vou acampar ali. Porque as minhas filhas falam, mamãe, a gente vai para a igreja hoje? Eu falo, não, hoje não, mas eu quero ir. Eu falei, mas hoje não, é só um dia que não. E eu falo, qual o lugar que você mais gosta de estar? E ela fala assim, é na igreja, na presença de Deus. E quando a gente busca Ele em primeiro lugar, Ele completa a gente. Então nada mais importa na minha vida. Eu consigo hoje falar que eu consigo abrir mão de tudo para esse meu Deus que me sustenta e que me fortalece. É isso. Glória a Deus. E a gente vê que a Dani, eu sei que ela acorda, não sei se, faz um tempinho que eu não perguntei, mas eu sei que ela acordava 5 horas da manhã para ler a Bíblia, acordava bem cedinho, 5h30, antes de trabalhar. Então, assim, não tinha desculpa, né? E, assim, o Deus que ela fala que ela ama estar aqui, mas na casa dela, ela também ama, porque às vezes a gente dá muita desculpa, né? Eu já busco Deus em casa, né, gente? Igreja, assim, não preciso muito. Só que eu quero te lembrar que a igreja, ela é a noiva de Cristo, é a comunhão dos santos. É aqui que a bênção de Deus é liberada, a gente é fortalecido, com todos os defeitos que tem, assim como uma família tem. Deus ama a sua igreja, então por isso que a gente ama, tá fazendo parte desse corpo, né? E Dani, assim, você falou que tem 3 anos, né, que você tem vivido isso. Como que teve esse despertar, essa virada de chave? Porque você já é convertida há muitos anos. E como que veio essa virada de chave, assim, essa paixão? Como viver o primeiro amor, né, novamente? Eu lembro quando o meu marido falou, olha, o Wes e a Gabi estão voltando aqui para Brasília. Aí eu falei, Senhor, vai voltar? Como assim? Eu não vou fazer parte dessa igreja, não. Me deixa aqui no meu canto. Foi quando estourou a pandemia. E aí ele veio e falou assim, olha, eu vou assumir a rede de jovens da igreja. Eu falei, como assim? Você não dá conta nem da sua vida, você vai assumir outro compromisso? Não conte comigo, não vou. Não vou. E ele ia sozinho, e eu ficava em casa com as crianças. Não contava comigo. Só que a palavra, ela vai indo, né, gente? Não tem como você fugir. E aí eu ia, sentava e ia embora. Ia, sentava de máscara, o povo me chamava pelo nome. Eu falei, gente, eu não sei o nome das pessoas, sentava e ia embora. E aí Deus, engraçado, né? Porque você falou do Moriá. Eu fui pro Moriá. E não fez diferença na minha vida. Sabe por quê? Porque eu fui com o coração fechado. Eu fui com o coração fechado. E um coração fechado, minha irmã, você tem o livre-arbítrio. Ele precisa do coração aberto. Então, assim, todo mundo fala, Moriá foi maravilhoso, meu Deus do céu. Para mim foi um retiro de descanso, né? Foi bom, mas assim, beleza. Quando meu marido foi, ele, cara, voltou louco. Ele voltava 4 horas da manhã, download na cabeça dele, escrevendo coisa, e quando começou a me dar um ranço, porque ele estava vivendo uma coisa que eu não estava vivendo. Quem já passou por isso? A mulher incendiada, e você, meu Deus do céu, quero nem mais ficar perto dessa irmã. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, você está ficando louco, você está ficando louco. E Deus deu uma visão para ele, que ele estava diante de um monte de portas, enfim, ele estava diante de um monte de portas. Beleza. Um dia no Legacy, estávamos no final do culto, pastor Vlad lá tocando o teclado dele, tudo escuro. Deus me deu a mesma visão. Tudo escuro, preto, um monte de portas. E ele falou assim, Jesus falou, as portas estão prontas para a sua vida. Eu não estou preparando as portas, elas já estão prontas, mas nelas só entra um. Então você precisa ser um com o seu marido. Ele não vai entrar e você vai ficar, ou você vai entrar e ele vai ficar, não. Vocês precisam ser um com o outro. Foi dia 5 de novembro de 2020. Ali veio a minha virada de chave. Eu subi no altar, tem gravado no YouTube. Eu pedi perdão. Eu falei, eu quero te pedir perdão. Por não ser a esposa que eu deveria ser. Por não ser a mãe que eu deveria ser. Por não ser a filha, Senhor, que eu deveria ser. Eu declaro que a partir de hoje,
nós somos um. E nós vamos entrar em todas as portas que o Senhor tem para nós. Aleluia. E sabe o que está acontecendo, mulherada? A gente está entrando em todas as portas que o Senhor tem para nós. Então eu pensei que o que eu pudesse de mais dar de importante para Deus era o meu dinheiro. Depois eu desapeguei e eu vi que não era o dinheiro. Comecei a dar o dízimo certinho, beleza. Depois eu pensei que fosse o tempo, porque o tempo não volta atrás. Então se você está ali, ao invés de estar na sua casa, né, fazendo uma coisa que você gosta, está ali na obra de Deus, fazendo as coisas de Deus, era o que você tinha de mais importante. Depois eu venci isso também, então já era um prazer para mim estar na casa de Deus. Depois eu entendi que era o coração. Ah, Senhor, não é o dinheiro nem o tempo, é o meu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então se eu te entrego o meu coração, tu tens o que é mais importante. E um dia, meu marido pregando aqui, o Senhor, eu estava sentada e ele falou, não é o dinheiro, não é o tempo, não é o coração, é tudo. É tudo, é a casa, é o carro, são os bens, o trabalho, os filhos, o dinheiro, as bolsas, é tudo, é tudo. Você precisa de mim e que eu vou ser o suficiente. Então eu falo que tem 3 anos que a minha vida, que eu converti, que eu tomo a minha cruz, porque parece que é muito fácil e não é, mas que tem sido os melhores dias das nossas vidas. Aleluia, que lindo, hein? Testemunho lindo, né, gente? Lembrando que a chave, né? Tudo começa no arrependimento. Não tem nenhuma porta que você vai entrar sem antes você passar pelo arrependimento. Amém? Agora a gente vai conhecer um pouquinho da história da Cátia, essa mulher que tem se guardado, esperado em Deus. Tem um ministério lindo, né? As pérolas. Cadê as pérolas? Tem muitas pérolas aqui. E ela tem se colocado à frente. Quantas lutas ela passa, quantas guerras. E eu acho interessante, porque a história da Cátia está aí se preparando para o pastorado, né? E a posição de uma mulher divorciada no meio cristão, às vezes ela é muito vista com muitos maus olhos, né? Ainda mais uma mulher que vai ser pastora, né? Então a gente sabe que há um preconceito muito forte com mulheres divorciadas, julgamentos, pressão, e aí você vai se fechando. E a Cátia escolheu um outro caminho, né? Ela passou por muitas lutas, depressão, e eu queria que você contasse um pouquinho assim da sua jornada, né? O que fez você não desistir, mesmo muitas vezes estando sozinha, criando suas 2 filhas ali, né? Sustentando, trabalhando, mas sempre tendo Jesus ali como seu alvo, como sua paixão, como seu marido. Gente, eu sempre gosto de começar com a seguinte frase: a nossa carência, a falta de maturidade nos leva a lugares que não nos pertencem. E isso foi com o meu casamento. O meu casamento me levou para uma pressa em casar, por achar que estava velha. E eu casei com 27 anos. Infelizmente, o meu casamento não progrediu. Passei pelo divórcio. Cresci na igreja, sou de uma família toda evangélica, desde a minha bisavó. Mas, infelizmente, fui o primeiro divórcio da minha família. Isso me trouxe vários pesos, né, de exemplo, decepção para a minha família, para os meus pais, para as minhas filhas. Isso me causou uma revolta muito grande. E eu fiz o caminho contrário. Ao invés de eu me lançar aos pés, eu saí. Eu fiquei 1 ano afastada do Senhor. 1 ano fazendo aquilo que eu não fiz a minha vida inteira. E a sensação era que cada dia eu estava me matando um pouquinho. O meu problema maior não foi o divórcio. O meu problema maior foi me afastar de Jesus. E eu sempre falo para as meninas o seguinte: tá difícil? Agarra os pés de Jesus, porque se afastar fica muito pior. Só que há algo no nosso coração que é plantado, né? A família não desistiu de mim. Minhas filhas oravam por mim, meus pais, meus irmãos, meus primos. Eles se posicionaram em silêncio, porque eu não queria ouvir falar, porque eu não aceitava passar por tudo aquilo. Eu perdi tudo que eu tinha, financeiramente, carros, casa, tudo, tudo. Fiquei muito doente,
passei pela depressão, eu tomava 5 medicamentos tarja preta. Eu estava 26 quilos acima do peso que eu estou hoje. E com transtornos de ansiedade. Eu não vivia, eu vegetava. E a revolta foi crescendo dentro de mim. Mas chegou um ponto que eu falei, eu preciso viver. Eu preciso estar bem para criar as minhas filhas. Eu preciso começar de novo. E eu tenho consciência que eu só vou conseguir fazer isso voltando para Jesus. E eu voltei para Jesus no meu secreto, sozinha em casa, numa virada de ano. Eu rasguei as minhas vestes naquele dia. E dali, como minha vida foi resumida em 3 minutos naquele dia, foi exatamente aquilo. O Senhor tomou a frente da minha vida. Eu não consigo mais planejar a minha vida. É o Senhor que planeja por mim. Eu comecei do zero. E um dos pontos, eu comecei a procurar um lugar para eu poder ser acolhida. E eu sofri preconceito em algumas igrejas por ser divorciada. Então, durante um tempo, eu fiquei sem igreja. E eu fui para a internet. E lá eu falava de Jesus, recebia a palavra e assim foi. Até que um dia, eu estava numa igreja. E o pastor pregou e falou assim, em 36 dias, quem crer vai receber um presente dos céus, é aquilo que você mais quer. E eu tinha saudade de voltar para casa, de voltar para esse lugar de convívio, de ter amigas de Jesus. Eu me sentia muito sozinha. E com 36 dias, a minha irmã, que é intercessora do Missão DT do Diante do Trono, recebeu a notícia que a pastora Gabriela vinha para Brasília com o pastor Esdras. Eu entrei em contato com ela, acho que ela nem tinha chegado em Brasília ainda. E eu falei, eu já sou sua ovelha. Minha ovelha número 1. E foi assim que eu vim parar aqui nesse lugar. E eu nunca vou esquecer o abraço que eu recebi naquele dia. Eu tinha feito Moriá, que é o projeto da Estância Paraíso. Eu sentia que eu precisava de algo mais. Foi 1 ano antes de eu vir para cá. E aí o Senhor me tratou. Aquela revolta que eu tinha com Deus. E eu entendi que o erro era meu. Das minhas decisões tomadas no desespero de ter alguém, a carência. A questão da paternidade com Deus mal resolvida. Isso nos leva a tomar decisões que a gente vai ter que se responsabilizar, né? E Deus me curou ali naquele lugar. E eu fui muito bem acolhida pelos pastores aqui. Eu conheci Jesus de ouvir falar a vida inteira. Mas há 3 anos, eu vivo uma experiência com o Senhor Jesus. Amém? Então, aqui tudo começou, né? Começamos do zero. E Deus tem feito coisas lindas. No ano de 2021, o Herbert e a Thaisa estavam fazendo o encontro de casais da igreja para o Dia dos Namorados. E eu cheguei para a pastora e para o pastor e falei, e nós, solteiros, o que a gente vai fazer? É um mês tão vulnerável. E aí eles abençoaram para a gente poder começar a se reunir. E hoje estamos aí com 138 mulheres aqui da capital. E em quase todas as lagoinhas do DF, nós temos Ministério Pérolas, que é um ministério de resgate de mulheres divorciadas, aquelas solteiras que ainda não conseguiram, né, casar acima de 30 anos e viúvas. Porque é um público que realmente não tem espaço. Você fica sentado ali, você não é nem família, você não é nem jovem, mas aqui nós tivemos essa oportunidade de florescer. Amém? Glória a Deus, é interessante. Salva de palmas para o Senhor. E é interessante que o lugar da tua ferida vai ser, quando ela é curada, vai ser o lugar do seu ministério, onde você vai ser usada. Interessante o amor que a Cátia tem, né? Por isso que eu falo, ela é pastora, porque pastor é aquele que cuida, é aquele que intercede, é aquele que ama, que acolhe. O ministério não incentiva o divórcio.
né? A gente acredita no casamento, e a Cátia sempre fala isso. A gente acredita no casamento, a gente acredita na aliança. Inclusive, já vieram mulheres que estavam prestes a se separar, procurando, achando que ia receber um incentivo, não é isso mesmo? Não, leva uma puxada de orelha. Mas a gente acolhe, né? A gente acolhe essas pessoas que muitas vezes se sentem rejeitadas, sozinhas, e a gente sabe que é difícil, né? Deus nos fez para habitar em família, mas quando você não tem, a igreja é a sua família, suas irmãs se tornam sua família, né? E é isso que elas têm vivido juntas nesse ministério, enquanto não chega o varão. Glória a Deus. Vai vir, ó, a Deise também é uma pérola, né? O dela, ela recebeu, gente, que vai vir um internacional, né? Que Deus está... Pastora, mas é algo importante que eu tenho para falar. É renúncia, é viver em santidade. E isso eu falo para a honra e glória do nome do Senhor. Porque, às vezes, o mundo e o inimigo, ele quer nos convencer que por nós termos mais idade, eu tenho 45 anos, graças a Deus estou vivendo o meu melhor momento, que a gente tem que se entregar para alguém, porque o mundo acha que a gente tem que se entregar. E ou pelas carências, né? Exatamente, pelas carências. Ah, Deus, estou tantos anos, não aguento mais, então deixa eu dar uma pecadinha ali, né? Exatamente. Aí dá uma desculpa, depois eu volto. Exatamente. E quem nos preenche é o Senhor, gente, não tem receita. É Jesus que nos preenche, é Ele que nos mantém fiéis. Mas para isso nós precisamos nos movimentar, buscar o Senhor, se alimentar da palavra, ter amigas de Jesus, porque a amizade influencia muito nas escolhas, nas decisões. E também se aliar a mulheres, né, de Deus. Eu aqui na igreja tenho mulheres, são minhas amigas, todas essas que estão aqui, pastora Giovana, né? A Natália, está todo mundo aqui, a equipe de pastoras muito abençoada, que me inspiram. E eu sou totalmente a favor da família, tanto que quero ter a minha completa. E eu sempre falo, o diabo, ele é enganador. Ele diz que homem não presta, né? Quer convencer das solteiras que homem não presta, né? Que filho dá trabalho, né? Então, assim, a gente precisa se posicionar em Deus e deixam falar. A única voz que nós precisamos estar atenta é a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Salva de palmas para o Senhor. E agora vocês vão conhecer um pouquinho da história da Deise. Eu tive o privilégio, o prazer de conhecer ela quando eu mudei para Porto Alegre. Deus nos conectou. Ela tinha ali um projeto lindo que chamava Meet das Princesas. E eu quero te dizer que esse projeto não morreu, porque a missão, ela te acompanha aonde vai, né? Ela tem o sonho de retomar aqui e esse sonho vai se cumprir. A Deise vem de uma história muito difícil, de muitas quebras, e eu acho a vida dela um milagre, né? E ela vai contar um pouquinho. Eu não vou contar porque eu quero que ela conte para vocês, e você vai se surpreender com o que Deus pode fazer quando uma mulher escolhe Jesus. Amém, é verdade. Então, eu fazem agora exatamente 18 anos que Jesus tem sido meu único e suficiente Salvador e marido, né? Eu não vim de um lar cristão, eu vim de um lar totalmente disfuncional. Eu, com 7 para 8 anos, os meus pais se separaram e aí eu fui morar com a minha avó. Ali, naquele ambiente totalmente disfuncional, eu sofri uma lacuna muito grande no meu coração quando os meus pais se separaram e meu pai foi embora. Então, ali já veio essa raiz de abandono, de rejeição. E, a partir daí, eu fiquei morando com a minha avó. A minha mãe não teve condição de ficar cuidando de mim, porque ela tinha muitos problemas. Ela estava sempre alcoolizada, tinha problema de dependência química, e daí começou a tomar medicações também muito forte. E a minha avó que começou a me cuidar. Sempre finais de semana, quando faziam reuniões familiares, ela me levava, mas naquele ambiente ali também de muito álcool, eles faziam festa, eu era praticamente esquecida naqueles lugares, eu era muito pequena. E aí eu comecei a sofrer abusos sexuais. Tinha um tio que sempre me levava para um lugar e ele começava a abusar de mim. Então eu comecei ali dos 7 até os 10 anos
a ser abusada por esse tio. Naquele momento eu não entendia que aquilo ali era um abuso, né? Para mim era uma demonstração de carinho pelo fato de eu não ter pai, de eu não ter atenção. Então aquilo ali acabou se tornando um lugar onde eu me sentia amada por aquele abusador. E comecei a crescer sempre com essa carência no meu coração e comecei a buscar em relacionamentos suprir essa carência. Então, o sexo já foi introduzido na minha vida muito cedo e ali eu comecei a ter muitos relacionamentos. Com 16 anos, eu acabei sendo mãe e ali o pai do meu filho foi embora, também me deixou, me abandonou. A minha família, quando ficou sabendo que eu estava grávida, a minha mãe, no primeiro momento, quis que eu abortasse, me levou em 2 clínicas de aborto e, para a glória do Senhor, Deus não permitiu, porque Ele já tinha um projeto na vida do meu filho e não deixou que eu abortasse. E aí a minha avó, que se responsabilizou, que começou a me ajudar. Só que naquela carência financeira, minha mãe também sempre daquele jeito, né, tinha muitas dependências. E ali com 16, 17, 18 anos, eu acabei indo para a prostituição. Eu tinha uma amiga que trabalhava nisso. E um dia eu perguntei para ela, eu disse, o que tu faz, não sei o quê. E ela falou o que ela fazia. E quando eu descobri o dinheiro que ela ganhava, aquilo ali saltou os meus olhos. E aí foi um passo, como eu já tinha toda aquela tendência, e eu acabei ali com uns 18 anos, comecei então a trabalhar na prostituição, por querer proporcionar para o meu filho tudo aquilo que eu gostaria de ter tido, e ali eu vivi. Só que, como falo que um abismo chama outro abismo, eu já tinha muita tendência para o álcool, para as drogas, e quando eu entrei nesse mundo, nesse universo, aquilo ali ficou muito fácil, ficou de muito acesso para mim. E quando eu entrei também nesse lugar, eu tive que assumir uma identidade. Então, eu ali botei uma máscara, uma capa, não era mais a Daisy. A Daisy era fraca. E eu assumi uma outra identidade. Meu nome era Débora. E a Débora era forte, a Débora era poderosa, a Débora era desejada pelos homens. Mas para mim sustentar aquela identidade, eu comecei a beber, comecei a me drogar. E ali começou, né, até que eu fui para o fundo do poço. A ganância me fez eu ir viajar para outros lugares. Eu fui para São Paulo. E lá eu falo que foi o meu ápice, mas também foi a minha queda. Porque lá eu ganhei muito dinheiro, mas eu também comecei a me drogar. E toda vez que passava o efeito das drogas, eu entrava numa depressão muito profunda por estar longe do meu filho. Aí eu fiquei presa num lugar, lá numa casa mesmo, por eu não ter tido dinheiro de sair. Eu fiquei lá, foi a minha avó que me descobriu, óbvio que foi Deus que mandou ela. Eu estava jogada numa cama, em estado assim, deplorável. E aí eu só vi baterem na porta, assim, que eu não conseguia levantar da cama, de tão debilitada, assim. E aí bateram na porta e eu disse, estão procurando uma Daisy. Daí eu não sei quem é a Daisy, eu só vi aquilo quando eu ouvi aquela fala Daisy, porque todo mundo me conhecia como Débora lá naquele lugar. E aí quando eu vi Daisy, eu disse, sou eu. E aí me chamaram, eu disse, tem uma pessoa no telefone que está procurando uma Daisy. E aí era minha avó que tinha me descoberto, num lugarzinho lá em São Paulo. E aí eu falei para ela que eu estava presa lá, que eu não podia sair porque eu estava devendo no lugar. Cheguei a esse ponto de eu não conseguir sair de lá, não tinha dinheiro para passagem, nada. E aí a minha avó perguntou quanto que eu estava devendo na casa, minha avó mandou o dinheiro e eu consegui, mandou a passagem. Isso foi em 2005. Ali eu voltei para Porto Alegre e algumas amigas, algumas pessoas começaram a me levar na igreja. E ali eu tive as primeiras experiências com Jesus. E sempre quando eu saía de algumas casas, de alguns prostíbulos de manhã cedo, às vezes alcoolizada, vinham pessoas e falavam de Jesus para mim. E falavam que Jesus tem uma grande obra na tua vida. Por isso que eu louvo a Deus, aos missionários que saem na rua, saem nas madrugadas e falam de Jesus para essas pessoas que muitas vezes estão ali esquecidas e só precisando de uma palavra. E eu sou fruto desse resgate. Ali Jesus muitas vezes ia ao meu encontro através de pessoas,
falavam do amor dele e diziam que Jesus tinha uma obra muito grande na minha vida. Na hora eu não entendia, quando passava o efeito do álcool, eu ficava lembrando, que obra é essa, será que Jesus tem? E foi nesse momento, então, quando eu voltei de São Paulo, eu lembrei disso, e aí eu fui numa igreja, né? Lá eu aceitei Jesus, na época, estavam falando do batismo, eu logo já quis me batizar, porque eu falava, eu quero sempre sentir essa presença maravilhosa, como é que eu faço para sentir isso sempre na minha vida? E a minha prima, na época, falou, tu precisa te batizar. E eu disse, então eu quero me batizar. Aí eu me batizei nas águas, isso em 2005. Mas ali o brilho do mundo, as coisas do mundo ainda eram muito fortes no meu coração e eu acabei me desviando. Voltava para a prostituição. E aí, nesse meio tempo, o pai do meu filho começou a me procurar. E, na verdade, era tudo que eu mais queria, era ter família. Tudo que eu mais queria era que ele ficasse comigo. E ali eu aceitei a proposta dele de sair da prostituição, porque ele sabia, inclusive, ele tinha ficado sabendo que eu trabalhava através de uns amigos dele. E sempre, aí a gente foi morar juntos, naquele sonho, mas foram só brigas. Ele me traía muito. E porque ele sabia o que eu tinha feito, então ele me jogava na cara, toda vez que a gente brigava, ele me jogava na cara isso, me chamava de tudo quanto era coisa, me mandava embora muitas vezes, mas como ele sabia que eu não tinha para onde ir, que eu não tinha família, ninguém por mim, ele acabava me humilhando e eu me sujeitava com tudo aquilo, até que um dia a gente vivia cada um por si, Deus por todos. Aí um dia eu cheguei em casa e acabei pegando ele, né, ali com a minha mãe, né, a minha mãe estava no apartamento, né, onde a gente morava. Na hora eu não entendi muito direito o que estava acontecendo, mas eu fiquei meio desnorteada, assim, saí para a rua, não estava entendendo que aquilo ali, que ele tinha tido coragem de me trair com a minha própria mãe, dentro de casa. E aí eu saí desnorteada pela rua. E aí, hoje eu sei que foi o próprio Espírito Santo que me conduziu a uma igreja. Eu fui atraída pelos louvores e o pastor que estava pregando era uma igreja muito grande, assim, do tamanho dessa igreja, e ele estava lá no púlpito, e ele pregava e ele falava, Deus está me mostrando que tem uma mulher aqui, e que o diabo já tirou tudo dela, só ele não pode tirar, é a vida dela, porque a vida dela eu comprei, Jesus comprou a vida dela, e naquele dia eu me joguei aos pés de Jesus, eu fui lá na frente, ele chamou, e essa mulher pode vir aqui na frente, e eu fui lá, e nesse dia eu me joguei lá na frente, e eu falei, Jesus, até aqui eu andei com a força do meu braço, se tu tem essa obra que dizem que tu tem na minha vida, então, hoje eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, e não permita que nada roube o meu coração de ti, que nada te tire do centro da minha vida. E eu fiz aquela oração muito sincera naquele dia. E a partir daí, Jesus começou a juntar os meus cacos. E começou a me restaurar. E Ele foi o meu consolador. Ele foi o médico de todos os médicos. Que eu tenho um testemunho de cura também física. E Ele começou a me curar. Desde aí eu nunca mais me desviei. Eu queria muito uma profissão, eu queria muito fazer algo que eu me sentisse realmente valorizada, porque eu não aguentava mais viver naquela mentira. E aí Jesus me deu uma profissão, eu sou cabeleireira hoje, maquiadora. Jesus começou a me levantar e realizou todos os meus sonhos, mais... A única coisa que eu ainda tenho o sonho hoje de casar, mas eu sei por que Jesus ainda não me trouxe o meu marido. Porque até então ele quis me ensinar que ele deveria ser o meu marido, que ele iria me suprir em tudo. Foi no ano de 2013, eu noivei com um rapaz, que era meu sonho, eu conheci o rapaz dentro da igreja. E Jesus honrou a oração que eu fiz, e Ele não permitiu que eu casasse, porque Ele sabia que aquele casamento ia me roubar, ia roubar o meu coração dele. Na época eu não entendi, eu fiquei muito magoada, mas depois eu entendi que sim, aquele casamento só ia me levar para o fundo do poço.
E Jesus, ele queria cuidar de mim, e ele foi de novo me curando. E sempre tem acontecido dessa forma. Toda vez que algo, que coisas, que pessoas tentam tirar o lugar de Deus na minha vida, Jesus vai lá e tira, porque Ele tem cuidado e Ele tem sido suficiente para mim. Amém, glória a Deus. Gente, a história da Deise é muito linda. Ela contou um pedacinho, mas eu lembro que lá em Porto Alegre, eu conheci a Deise fazendo um projeto de evangelismo, né? Que hoje ela tem esse projeto, ela sai para evangelizar essas meninas, essas mulheres em situações vulneráveis, e ela cuida com tanto amor. E eu lembro que quando eu conheci a Deise, ela trabalhava no salão top lá de Porto Alegre, eu fui lá algumas vezes, e maquiagem, fazia, muitas vezes a Deise já me arrumou, com tanto amor, ela ia lá para casa, e aí Deus mandou ela sair desse salão. Falou, olha, larga tudo, você vai começar um projeto, um salão social. Então, o que ela fazia? Ela evangelizava essas meninas, tirava essas meninas da rua, mas dava uma profissão para elas, ensinava a maquiar, a fazer cabelo. Quantas vezes eu fui ali naquele salão, né, e era num lugar muito simples, um lugar que elas costumavam trabalhar, acho que é como se fosse aqui, em Brasília, o CONIC, né? Então, às vezes eu estava lá, fazendo meu cabelo, maquiando, escutando aquelas coisas todas, mas vendo a obra linda que o Senhor estava fazendo na vida daquelas meninas. E eu perguntava para a Deise, ela falava, eu perguntava, como que elas estão? Aí ela falava, e elas ainda estão voltando, vai e volta, vai. E ela com todo amor, que ela falou, é um trabalho de formiguinha, mas Deus fez comigo e Ele vai fazer com elas também. Então, ela cuidava daquela uma menina, sabe? E quantos testemunhos a gente vivenciava, né, na igreja, aquelas meninas chegando, e a gente abraçava, e o amor que ela tinha era diferencial, porque, como eu falei, o lugar da sua dor, o lugar da sua ferida, vai ser o lugar que você vai ser usada para curar muitas meninas. Então, ela tem muita autoridade, né? E quando Deise veio para Brasília, começou a trabalhar também no salão, aí falei, não é esse lugar que Deus tem para você, não. Porque eu sei que Deus vai começar esse projeto aqui. Né? Ele instalou ela num lugar ali estratégico também. Né? Deise está morando ali na Asa Norte, um lugar muito estratégico. E a vida dela é uma vida de muita renúncia. Se para você dói algumas renúncias, você senta para conversar um pouquinho com a Deise, que você vai entender o que é renúncia. Né? Deise venceu muitas coisas, inclusive drogas, vício em drogas, álcool. É lindo ver que ela venceu com Jesus. Com Jesus. E às vezes a gente olha assim, prostituição é só vender o corpo. Não, muitas vezes nós nos prostituímos vendendo outras coisas. Né? A gente faz trocas, por migalhas, troca a presença de Deus, se ilude com algumas coisas, vem pratos do inimigo e a gente se vende por tão pouco, né? Então, eu quero que esse recado seja dado. Quantas vezes nós agimos assim, nos prostituindo, sabe? Mas quando a gente encontra Jesus, o nosso marido, nosso verdadeiro amor, a gente se arrepende, né? A gente vai lá falar, Deus, quantas vezes eu me vendi, quantas vezes eu fui ali e troquei por um prato de lentilhas, né? Troquei a minha filiação. Eu lembro de um dia que a Deise estava evangelizando, a gente tinha tido um dia de atividades intensas na igreja, não lembro direito o que era, mas eu sei que, acho que era culto de mulheres, que ela serviu, porque ela é muito serva. E aí ela passou o dia servindo. Eu falei, e aí? Ela morava um pouco longe, e aí, quer dormir na minha casa? Aí ela, amiga, eu vou fazer o evangelismo a madrugada todinha, né? Quem sabe depois eu não vou lá só para tomar um banho, descansar um pouco e voltar para a igreja, que ia ter, acho que era um domingo. Aí eu, tá bom. Falei, gente, como que dá conta, né? Aí eu lembro que era 9 da manhã, a campainha tocou. E o Senhor falou assim para mim, recebe a minha filha, a minha guerreira. E ela chegou com um sorriso, assim, gente,
Que constrangedor, aquele sorriso assim de que eu não estou nada cansada, sabe? Foi muito bom fazer a obra de Deus. Eu passei a madrugada, o dia, ela preparou um café da manhã para essas meninas na igreja, comprou lá pão, fez um café da manhã lindo, porque ela trata essas mulheres como princesas. E aí eu abri a porta, as minhas lágrimas, eu não me continha, né? Aí preparei um quartinho perfumado para ela, eu falei, vai descansar, vai tomar um banho, porque a guerreira do Senhor precisa de um descanso. Então, assim, eu oro, Deise, para que o Senhor complete a obra dele. Né? Eu sei, né? Hoje ela vive pela fé. Ela vive pela fé, porque ela não está mais trabalhando. Eu vou fazer propaganda aqui, porque quem precisar de maquiagem, arrumar o cabelo, ela é maravilhosa. Mas eu creio que o lugar dela é nesse salão social, que Deus vai abrir uma porta para você. Sabe, não vai faltar recursos, não vai te faltar o pão. Sabe, o Deus provedor, Ele vai trazer todo o recurso para você estar aqui, nessa cidade, e cumprir o chamado do Pai. Né? Porque o inimigo tenta roubar isso. Ele faz a gente secar em algumas áreas para você voltar. E ela tem vivido esse tempo de deserto. Falou, será, né? Acabou tudo, mas ela sabe que o lugar dela é aqui. Deus a trouxe, e eu sei que Ele vai trazer o sustento e a provisão. Essas foram histórias para que você pudesse ver que todas nós passamos por dificuldades, desertos, mas com Jesus, com Ele, nós somos vitoriosas. Com o Senhor, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece na nossa jornada. Amém? Que você possa olhar cada quebra, né? Cada ferida, e ver que tem um Deus que cura, que salva, que resgata. Ele te olha individualmente. Ele olha para você, você pode ser uma no meio da multidão aqui. Ele vai lá, Ele vai saber que você está. E vai te levantar e te reerguer. Amém? Eu ia abrir um espaço para perguntas, mas nós não temos mais tempo. Mas o Senhor toca muito forte hoje no meu coração. Eu quero levantar uma oferta para a tua vida, Deise. Eu sei que você está... Eu sei que você está vivendo pela fé. Que a sua vida é uma vida pela fé. Mas que o Deus provedor, Ele não vai deixar nada faltar.